Boa noite a todas, né? A aula de hoje é uma aula boa, porque a gente vai falar das frequências que têm vibrações boas. Não é igual a primeira aula que a gente falou lá da frequência da depressão e mais as frequências mais baixas. Hoje não, hoje é uma aula mais leve, mais gostosa, porque a gente vai falar das frequências mais altas. Apareceu! Oh. E um rosto lindo, por que ficar escondido atrás das câmeras, né? Oi, Andréia. Oi, tudo bem? Eu falei com ela essa semana. Ah, que legal! Se eu não me engano, a Ana também. Sejam todas muito bem-vindas. Ana, abre a câmerazinha para a gente ver também. A Neuci. Eu fico muito curiosa quando eu não consigo ligar o nome da pessoa ao rosto, a fisionomia. Na verdade, a gente cria uma fisionomia, né? Isso é o comum da gente. Mas a gente se conecta bem mais quando a gente vê a pessoa, né? Sim, com certeza. Então, a gente vai estar falando hoje do mundo da evolução. Para quem nunca ouviu falar de frequência vibracional, quem nunca ouviu falar de frequência vibracional? Nem sabe que existe? Não, e não é obrigada a saber. Não é obrigada a saber. É isso mesmo. A maioria das pessoas não sabem. Não conhecem. Porque se soubessem, a vida seria outra. Exatamente. Né? Então, a gente vai estar falando, desde lá do princípio, a gente falou desde o 0 Hz até a gente chegar hoje, que é acima de 400 Hz. Então, as aulas anteriores foi falado das frequências mais baixas, que as pessoas com as frequências mais baixas, elas ficam mais doentes, elas sentem angústia, tristezas, sofrem, né, com dores emocionais, têm dificuldade de perdoar, angústias, medos. Então, está tudo lá nas frequências mais baixas. Agora, a gente vai estar falando das frequências mais altas. E é uma evolução, né? Todos nós passamos pelas frequências mais baixas. E a gente vai evoluindo, é um degrauzinho por degrauzinho. Por isso que o nosso método é chamado Caminho para a Abundância, porque realmente é um caminho. E aqui dentro, vocês vão perceber que até chegar na abundância, a gente precisa ir evoluindo para chegar até lá. Isso é realmente um processo. E a gente precisa passar por esse processo. A gente está aqui nesse mundo realmente para essa evolução. E que bom que vocês estão aqui, porque isso vai clarear muito a mente de vocês, vocês vão entender o porquê que muitas vezes a gente atrai algumas coisas para nossas vidas e como que a gente faz, né, para não atrair essas coisas ruins para nossas vidas. Porque quando a gente está numa vibração baixa, o que acontece? A gente atrai mais daquela vibração baixa. Agora, quando a gente eleva a nossa vibração, a gente vai atrair mais de coisas boas para a nossa vida. As frequências mais baixas, nós já falamos nas aulas anteriores. Hoje já é uma aula com uma frequência maior. Daqui para cima, as pessoas elas já começam a atrair as coisas boas para a vida dela. E isso é natural, sem esforço. Por quê? Porque a pessoa está numa vibração boa. E daí ela vai atrair mais de coisas boas para a vida dela. E aqui vocês vão entender quais os sentimentos que a gente precisa ter para estar numa vibração boa. As vibrações baixas estão lá no medo, na raiva, na angústia, na falta de perdão, está tudo lá nas vibrações baixas. E daqui para cima vocês vão entender quais são as emoções que a gente precisa para elevar a nossa vibração, quais são as emoções para a gente estar numa vibração mais alta. Então, a característica do mundo da evolução é que aqui o ego, os medos ou as crenças não dominam mais as pessoas. Já nas frequências mais baixas, o ego, o medo e as crenças dominam as pessoas. O que é crença, né? Tudo aquilo que a gente acredita que é verdade, só que a nossa mente para a gente. Nem tudo que a gente acredita realmente é verdade.
Quando a gente acredita que a gente não pode fazer algo e teve pessoas que já fizeram, isso não é uma verdade absoluta. Só é verdade para nós, que acreditamos que não somos capazes. E se a gente acreditar que a gente não é capaz, a gente nem vai tentar fazer. Quem dirá ir lá e fazer, né? Então, aqui, essas crenças, elas não dominam mais. Percebe que a sua elevação importa mais que a situação do cotidiano. E percebe, né, que o mundo, ele volta para o bem. A pessoa, ela vê mais o positivo do que o negativo. Aqui, ela já passou daquela fase do neutro, que é quando a pessoa está no negativo e ela se encontra com o positivo e fica neutra. Agora não, agora ela já subiu a elevação e o negativo já ficou para baixo. Agora aqui ela está numa vibração positiva. E quando se alcança esse mundo, ela cai, a sua vibração, ela busca incessantemente... Tati, só um pouquinho, eu acho que tem alguma coisa dando interferência. É assim, eu vou pedir para que todos fechem o microfone, porque se tiver algum microfone aberto e tiver algum som, pode dar interferência no que eu estou falando aqui também. Leva para mim. Eu acho que é o da... Ana, né? Deixa eu ver se eu consigo fechar aqui. Fechou. Parou? Parou. Então tá certo. Então, quando essa pessoa, ela baixa a vibração, quando ela está numa vibração acima dos 400, ela consegue retornar a vibração. Ela busca incessantemente buscar essa vibração mais alta. E por que que ela busca, né? Porque é muito desconfortável essa pessoa estar ali no mundo da ilusão, que são as frequências mais baixas. Foi o que nós comentamos na última aula, né? Que a gente acaba se voltando muito para dentro, para a autoanálise, e a gente não consegue mais ficar perto de certas pessoas que vivem no vitimismo, que vivem nas reclamações, porque isso não faz mais parte da nossa realidade, quando a gente está nessa vibração. Se quiser acrescentar alguma coisa, Gisélia, pode ir. Quero sim. Para ficar mais fácil, né, até delas entenderem, as nossas vibrações, né, principalmente para elas que chegaram aqui agora, o que são as nossas vibrações? Isso é ciência, né, isso é comprovado, que os nossos pensamentos são elétricos e os nossos sentimentos são magnéticos. Então, o elétrico, ele vai, e a emoção, como é magnética, puxa de volta. Então, a gente vive como uma antena de Wi-Fi, ou uma antena de rádio, por exemplo, né? Eu quero me conectar com a rádio tal, por exemplo. Se eu estou aqui na frequência daquela rádio, eu conecto com ela. É a mesma coisa nos meus sentimentos. Se aqui nos meus pensamentos eu trago pensamentos destrutivos, de que nada dá certo na minha vida, de que tudo que eu faço dá errado, é isso que eu estou emanando. Essa frequência dos meus pensamentos vai gerar sentimento, vai buscar no campo e vai me trazer de volta exatamente aquilo que eu estou emanando. Então, é dessa forma que a frequência vibracional funciona. Ou, talvez, outras pessoas já tenham ouvido falar, como física quântica, ela também fala muito disso, não dessa forma tão clara e específica, como a gente traz aqui, mas é a mesma teoria da física quântica. A gente vê muito falar sobre a lei da atração, né? Isso. Que a lei da vibração é quase igual, só não é bem igual, porque a lei da atração, ela fala muito de pensamento positivo. E não adianta só a gente ter o pensamento positivo, a gente precisa sentir. É o alinhamento, né? Não adianta eu ter o pensamento positivo ali, eu sou rica, eu sou rica, eu sou rica, mas eu não estou sentindo que eu sou rica, que eu sou próspera, que eu sou abundante. Então, não vai funcionar.
É É o que, na verdade, círculo. todas as vezes que tu afirma para o teu cérebro, por exemplo, eu sou rica, o teu inconsciente vem lá e diz assim para ti, assim, ó, mentira, por causa disso, 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 disso. Agora, se tu mudar a afirmação e perguntar ao invés de afirmar, ele vai encontrar situações, ele vai buscar respostas. Por que eu sou rica? Então, as afirmações positivas, elas são muito boas quando a gente já tem um nível de consciência e que a gente consegue já se estabilizar. Agora, quando a gente ainda não tem e está no piloto automático, só as afirmações positivas realmente não funcionam. E por que eu sei disso? Porque em 1996, foi meu primeiro contato com a física quântica, com a parte vibracional, e aquilo me encantou. E eu comecei a fazer afirmações positivas todos os dias, parecia um papagaio. Só que nada mudava. Por quê? Porque o meu sentimento não mudava. Eu não entendia que precisava estar alinhado. Eu precisava ser para ter. E para ser, tu precisa sentir. Não tem como tu ser, né, e não sentir. Não tem como. Então, quando tu te visualiza naquela situação, tu consegue entrar dentro daquela visão e tu realmente consegue sentir o porquê que a meditação com visualização, ela é muito mais eficaz do que as afirmações positivas. Porque ali tu consegue alinhar os três. Concorda, Catiane? Sim. Tu vai mudar os teus pensamentos, tu vai visualizar e automaticamente tu vai sentir. Mas eu fiquei só igual papagaio, repetindo as afirmações. Quando foi quase 2 anos depois eu caí no buraco de depressão. Decepcionada comigo mesma. E é sobre isso. Então, a próxima frequência é a frequência da sabedoria, que ela vai da faixa do 400 Hz ao 500 Hz. Na Bíblia mesmo marca, né? Tudo que tiver de pedir, peça sabedoria. Por quê? Quando a gente tem a sabedoria, a gente não se incomoda com qualquer coisa, a gente sabe diferenciar o que é pra gente e o que não é, a gente sabe quando a gente pode dizer sim e quando a gente pode dizer não. Só que até a gente chegar nessa frequência da sabedoria, a gente precisa ter muito autoconhecimento. A gente precisa ressignificar muitas das nossas crenças, muitos dos nossos sentimentos. A gente precisa se libertar das mágoas, da raiva, da falta de perdão, liberar o ego. Não se achar melhor e nem pior do que ninguém. Perdoar outra pessoa e se perdoar, porque muitas vezes a pessoa nem se perdoa. E daí ela jamais vai chegar numa frequência de sabedoria. A frequência de sabedoria, aqui a pessoa, ela perdoa da mesma medida que ela se perdoa. Ela ajuda as outras pessoas na mesma medida que ela se ajuda. E ela diferencia aquilo que é para ela e aquilo que não é, sem ficar julgando as outras pessoas. Isso é sabedoria. Ah, tal pessoa errou comigo, errou. Tá, e por que ela fez isso? Porque talvez ela só recebeu dessa forma. Pessoas feridas ferem. Então, talvez ela só me feriu porque ela é uma pessoa ferida. E quando a gente tem essa consciência, essa sabedoria, isso não nos abala mais e a gente consegue perdoar outra pessoa com mais facilidade. Aqui, nessa faixa do 400 para cima, é que a gente começa a cocriação, que seria essa parte de te visualizar, de te sentir e as coisas acontecerem na nossa vida. E ao final dessa faixa, aos 400 Hz, é onde a pessoa é voltada para o amor.
E é na frequência do amor que a gente consegue, sim, conquistar as coisas. Agora, chegamos na frequência da abundância. Olha, né, o caminhar para a pessoa chegar nessa frequência da abundância. Que uma vida abundante, a pessoa precisa seguir esse caminho, é uma evolução. E aqui na faixa da abundância é de 430 Hz. Aqui, a pessoa ela não está somente no pensar ou no idealizar, ela entendeu que precisa se movimentar para realizar. Vocês já ouviram a palavra oração? É orar e ação. Precisa da ação, precisa do movimento. Sem o movimento, não existe abundância. Eu ficar aqui só mentalizando, só visualizando. Fosse assim, todo mundo ia ficar em casa, deitado na sua cama, fazendo isso. E as coisas iam cair do céu. E a gente sabe que não é assim. É preciso fazer um movimento. Aqui, a pessoa ela pensa de uma forma positiva e ela contagia as outras pessoas pela sua convicção, fazendo o que é necessário para materializar os seus sonhos. Percebe internamente que tudo no mundo é abundante e não vai faltar para ela. Ela não tem a necessidade de se preocupar se terá o suficiente, porque tudo já está sobrando. Se a gente parar para pensar, todos os pés de alimentos, de árvores frutíferas que tem no mundo, dava para alimentar todo mundo. E não é alimentado por quê? Porque existe o desperdício, existe essa falta de consciência de que o mundo é abundante. E tudo que a gente quer nesse mundo, a gente consegue. O mundo é cheio de possibilidades. E a gente não vê essas possibilidades por quê? Porque a gente está lá nas baixas frequências e a gente não consegue ver o que não está em congruência com a nossa frequência. E é muito comum, né, Kati, as pessoas olharem para aquelas que têm dinheiro ou que têm oportunidade e dizer, mas é porque fulana teve oportunidade, eu nunca tive. Porque fulano é filhinho de papai, eu sou filha de pai pobre. Só que assim, hoje, se a gente pegar todo o dinheiro do mundo e dividir em partes iguais, daqui 1 ano, quem tem a mentalidade de abundância vai multiplicar o dinheiro. E quem tem mentalidade de escassez vai voltar a ser pobre. Infelizmente. Porque a abundância, seja ela de qual forma for, em qual área da vida for, é questão de mentalidade. E enquanto a gente não expande aqui, não tem como tu ser abundante. Não existe outro caminho. E se a gente parar para pensar, né? Olha o tamanho da riqueza que a gente tem. É porque a pessoa, ela foca no negativo, ela não foca no positivo, né? A pessoa está sempre focada ali no negativo. E isso é algo comum. Por quê? Porque a Terra, ela vibra em 178 Hz. Ou seja, é uma vibração muitíssimo baixa. E as pessoas precisam evoluir para alcançar uma vibração mais alta. E as pessoas não estão dispostas a pagar o preço de evoluir. Por quê? Porque precisa mexer na ferida, precisa mexer lá onde dói. E isso é desconfortável. Eu costumo dizer, Kate, que assim, e eu sempre falo, né? Eu falo isso por mim. Eu vivia na minha zona de conforto, que na verdade de conforto não tem nada. Mas é como que se fosse aquela caminha mijada. Sabe, a criança quando faz xixi na cama, que tá ali toda molhada, mas tá quentinho. Não é gostoso, mas eu vou continuar aqui, porque se eu levantar daqui, vai esfriar e eu não quero. E nós é a mesma situação. Então, é como eu sempre digo, né? A pessoa que não está disposta a abrir mão dessa zona de conforto, que de conforto não tem nada, é porque não doeu o suficiente.
Porque a hora que dói o suficiente, que a vida vem e te encurrala, não existe uma outra opção. E é por isso que, infelizmente, a frase "tu não aprende no amor, vai aprender na dor" é a mais verdadeira dos últimos tempos. É o que mais a gente, como terapeuta, tem presenciado, né, Kátia? Bastante, bastante. E é uma pena, né? É uma pena, porque de qualquer forma vai doer. Vai. Vai doer, ou tu mexe na dor para resolver, ou fica sempre ali aquela dor, empurra ali debaixo do tapete e fica ali. Daí o que que acontece? Começa as psicossomáticas, né? As doenças somatizadas por aquilo que não foi resolvido. Daí a pessoa começa a ter diabetes, pressão alta, ansiedade, começa a ter várias doenças somatizadas pelo aquilo que ela não resolveu. Daí começa os padrões de repetições. A pessoa repete sempre o mesmo relacionamento, repete sempre o mesmo quadro lá no trabalho, e a vida vira um ciclo repetitivo de coisas ruins, e a pessoa não consegue perceber que aquilo ali só está acontecendo para que ela olhe para aquela situação. E daí a pessoa acha que o mundo está contra ela, que as pessoas estão contra ela, mas na verdade não é. É só para mostrar que algo precisa ser olhado. É só a forma, né, que o universo, ou Deus, enfim, aquilo que tu acredita, é a única forma que ele encontra de nos chamar a atenção para onde precisa ser olhado para crescer e evoluir. Porque esse é o nosso propósito aqui na Terra. Esse é o nosso propósito. É de crescer, é de evoluir, de nos tornarmos pessoas melhores a cada dia. Então, essa é a forma que ele encontra de nos chamar a atenção e dizer: acorda, acorda para a vida. Sai desse lugar, esse lugar não é para ti. Deus já deu aí. Qual aprendizado tu precisava ter aí que tu ainda não teve e fica insistindo, dando murro em ponta de faca? Na Bíblia também marca, né, que será passado de geração em geração. Então, quantas gerações já não passaram o mesmo ciclo repetitivo e ninguém olhou para aquilo? Uhum. Quando as coisas começam a se repetir, olha, porque é Deus mostrando que precisa ser olhado. A próxima faixa é a faixa da esperança, que é de 480 Hz. Aqui, a pessoa ela já começa a acreditar que as coisas elas vão dar certo. E ela consegue ter a habilidade do soltar, que isso foi o que foi mais difícil para mim. Essa habilidade de soltar. Por quê? Porque a gente quer ter o controle das coisas. A gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo, né, do nosso jeito, e só que não é assim. A gente não planta um pé de árvore e colhe o fruto no outro dia. Existe um processo, existe um tempo para tudo. E essa foi a parte mais difícil para mim, essa habilidade do soltar, do querer ter controle de tudo. De realmente acreditar que as coisas vão dar certo, que a gente é merecedora de que as coisas dê certo. E esperar que já é nosso. Acreditar que já é. É isso, olha, a gente falando parece ser fácil, mas não é. Mas não é fácil. E foi onde eu tive mais dificuldade, foi aqui. Realmente, eu acredito em Deus, acredito. Então, por que eu fico tão ansiosa com as coisas? Por que eu fico tão preocupada? Por que eu fico para chegar a ponto de dar crises de ansiedade se eu acredito em Deus? Algo não é congruente. Se eu acredito que vai dar certo, por que eu sofro por antecipação? Se eu estou sofrendo por antecipação, é porque eu acredito que algo vai dar errado. E é tudo aquilo que a gente conversou lá nas aulas anteriores, né, Kátia? Está tudo interligado, né? É. Então, são as nossas crenças de identidade, são, né, as nossas crenças de capacidade, é tudo isso.
E para ti, essa foi a parte mais difícil. Essa, para mim, foi a segunda parte mais difícil. Porque a parte mais difícil para mim, lá na época, mais de 25 anos atrás, foi assumir a própria autorresponsabilidade, que eu era responsável por tudo que eu estava criando na minha vida, e aquilo não entrava na minha cabeça de jeito nenhum. Mas eu já não queria mais vivenciar aquilo. E aí eu digo, tá, mas se ele tiver certo e eu tiver errada? Para aí, deixa eu olhar isso de perto. Né? E essa é a melhor forma. Então, tudo que a gente fala aqui, por mais que nesse momento não faça sentido, mas não descarta, se questiona. Mas se o que ela estiver falando realmente fizer sentido? Só isso. É uma sementinha plantada ali. E que em algum momento ela vai germinar. E realmente, como a Catiane falou, é uma virada de chave. É difícil até virar essa chave. A hora que vira, vai embora. Então, assim, é difícil, mas não é impossível, né? E Deus nunca falou que seria fácil. Porque toda mudança, né, ela gera um desconforto. E a pessoa, ela não quer estar no desconforto, ela quer estar na zona de conforto. Pode ver, quem aqui já fez mudança de mudar de uma casa para outra? A casa nova é gostoso, depois de tudo arrumadinho, mas mudar, fazer bagunça, ninguém quer. Mas mudar de uma casa para outra, nossa, dá aquela bagunça até organizar tudo, dá um transtorno. Mas depois de tudo organizado é bom. E o processo de autoconhecimento é assim, ó, igualzinho, sem tirar nem pôr. Agora a gente vai para a faixa do amor, que é do 500 Hz para cima. E aqui é aquele amor realmente incondicional, aquele amor sem esperar nada em troca, aquele amor de querer ajudar as pessoas que estão em volta. Aqui a pessoa emana o amor do coração, ela sente, é o sentir. Não é aquela coisa que é pesado, é um negócio leve. Aqui nesse nível, a pessoa é movida em ver as outras pessoas felizes. É uma relação de ganha-ganha. É onde todos sempre ganham. E daqui em diante as coisas fluem naturalmente. Por quê? Porque você vai colocar amor em tudo que você faz, em tudo que você vê. Quando você sai na rua e olha a paisagem, você já não vê mais da mesma forma. Você começa a prestar atenção nos detalhes, no canto dos pássaros, nas nuvens. Até um dia de trovoada que forma aquelas nuvens, parece que o tempo é feio e você acha bonito. Então, muitas vezes eu olho e digo assim, meu Deus, como Deus é perfeito. Né? E realmente, em dias de temporais, assim, é onde tu mais consegue observar a perfeição, né? Ele trazendo o equilíbrio pro sistema, né? E o amor, né? Essa faixa de 500 Hz, nada mais é do que o amor que Jesus Cristo, né? Pregava, que é o amor, é a compaixão, né? É o ajudar sem querer nada em troca. Então, uma frase que me ajuda muito em situações que eu não consigo ainda me manter nessa compaixão, eu trago para a consciência e eu pergunto, como Jesus agiria nessa situação? Naquela hora eu já me conecto com a energia dele, eu já elevo a minha vibração, e tudo fica muito mais fácil e mais claro na minha frente. Eu costumo dizer que a faixa ali do 0 até o 200, a pessoa ela está vivendo no inferno. Uhum. Porque na Bíblia mesmo marca, não procureis o reino dos céus aqui ou lá, o reino do céu está dentro de cada um de nós, né? Então, do 0 ao 200, a pessoa ela está vivendo o inferno na Terra. Ela está ali presa dentro do próprio sentimento, presa dentro das próprias emoções. Do 200 ao 400, a pessoa ela está na Terra, realmente ali, movida
movida em ter, ela está movida no ter. Do 500 para cima, a pessoa ela já está no céu. Ela já não, as coisas não incomodam mais como antes. Muito dificilmente a pessoa se incomoda e ela tem uma percepção tão grande do que está à volta que ela faz uma diferença muito grande no mundo, porque ela vai estar sempre ajudando as outras pessoas. Uma pessoa com a frequência de 500 para cima, ela consegue impactar várias pessoas à sua volta, várias. E não é qualquer coisa que baixa a vibração dela. Agora, a pessoa que está lá na vibração, que eu digo que está lá na vibração da Terra, a qualquer momento ela pode baixar a vibração dela e ir lá para o inferno de novo. Cair no buraco. Cair no buraco novamente. Por isso que muitas pessoas se reerguem da depressão e têm recaídas novamente. Porque em algum momento ela elevou a sua vibração e cai novamente. E É que são aquelas pessoas que os acontecimentos externos, né, têm poder sobre elas. E tem poder sobre elas por quê? Porque elas não têm autoconhecimento, né? E também está na Bíblia, né? Queres falar a frase? Conheceis a verdade e a verdade te libertará. Então, aqui no mundo da evolução, as coisas já não incomodam assim dessa forma, né? E a pessoa ela tem uma percepção do todo, e isso já consegue impactar as outras pessoas à volta. Agora, essa pessoa ela se entrega no servir. O que é servir, né? Ser para depois vir. E ela começa a compartilhar de forma incondicional. O que interessa é o ganha-ganha para todos. Ela sente que ganhou e quer que os outros também ganhem junto com ela. Ela aquela questão da jarra, né? A jarra cheia. Aqui a pessoa está lá, ó, enchendo o copinho de várias pessoas, porque isso está transbordando dentro dela. Ela consegue chegar, né, o tamanho de cada uma e dar o que cada uma precisa. Porque primeiro a pessoa tem que ser, a pessoa tem que ter para depois dar. A pessoa não consegue dar aquilo que ela não tem. E aqui a pessoa ela já está tão cheia, tão transbordante, ali na faixa do amor ela já está transbordando o amor, que ela acaba impactando várias pessoas à sua volta. Já aconteceu de você chegar perto de uma pessoa e só não estar perto da pessoa você já sair melhor? Sair mais leve? Nossa, como essa pessoa tem uma energia boa. E Como é bom conversar com essa pessoa. E da mesma forma, uma pessoa que tem uma energia ruim, né? A gente sai dali pesado, dá abrindo a boca, um cansaço, parece que passou um caminhão em cima da pessoa. Porque essa pessoa com a baixa vibração, se a pessoa não tiver uma vibração alta, ela consegue baixar a vibração de quem está perto. Agora aqui a gente vai para a vibração da entrega, que está na faixa do 520 Hz. A pessoa ela inicia uma jornada do compartilhar, o que há de melhor em sua vida, e se entrega em servir. Nessa fase não falta mais nada. Então, ela pode entregar tudo o que há de valor. Essa faixa traz como entrega o amor e a sua energia, pois é isso que ela tem de maior valor. A percepção de importância está voltada para dentro do que faz de suas emoções a maior riqueza, e volta o amor ao próximo como doação. Então, aqui, um exemplo é a Madre Teresa de Calcutá, né? Ela acessou essa faixa aqui. E o que ela fez, né? Ela impactou várias vidas, ela ajudou várias pessoas. Por quê? Porque é uma entrega incondicional. E assim, Cátia, só para complementar aqui. A Madre Teresa de Calcutá, assim, ela é um lindo exemplo, assim, de pessoa que realmente ajuda, né? O servir dela foi incrível. Agora, isso não quer dizer que precisamos ser Madre Teresa de Calcutá.
optar por uma vida de viver de mundo em mundo, de cidade em cidade. Isso foi o que ela escolheu. Essa foi a escolha dela. Só que a gente pode, sim, né, transbordar na vida dos outros com esse mesmo sentimento, independente do que a gente faça. Independente se eu for terapeuta, se eu trabalhar dentro de uma empresa, independente de aonde eu estiver, eu vou transbordar. Eu vou servir. Então, muitas vezes a gente acha assim que precisa se tornar um Jesus Cristo, né? Largar tudo, ser uma Madre Teresa de Calcutá, um Chico Xavier. E não é isso. Não é sobre isso. Isso foi escolha deles, mas não precisa ser a nossa. A gente pode sim servir de uma forma totalmente diferente. O servir vai ser tão genuíno quanto. Nessa faixa não precisa nem só o fato da pessoa estar perto de outra, né? Com essa vibração, ela já vai estar ajudando a outra pessoa. Uma pessoa que está nessa vibração, e se tiver alguém que está mal emocionalmente, só no fato da pessoa abraçar, ela já tem o poder de curar a outra pessoa. Por quê? Porque ela está numa vibração alta e ela tem esse poder. Nesse caso aí, a pessoa com vibração baixa já não consegue mais levar essa pessoa para baixo também. Não. Essa pessoa já consegue se blindar e se manter ali. Aí das duas, uma. Ou essa pessoa que está aqui embaixo se permite subir um pouquinho a vibração para se manter perto dela, ou essa pessoa não aguenta e ela vaza. Só que para chegar nessa vibração é um caminho, a pessoa precisa curar várias coisas dentro dela para poder chegar ali. Aqui a pessoa ela não tem mais raiva, ela já não tem mais mágoa das outras pessoas. Ela já acessou a aceitação de aceitar as outras pessoas como elas são. E a gente só consegue acessar a compaixão quando a gente entende as nossas feridas, os nossos padrões de comportamento, porque a gente também não é florzinha, né? Nós também não somos perfeitos, nós também temos defeitos. E tudo isso por quê? Porque nós também temos feridas, a outra pessoa também tem. E quando a gente entende a nossa, é onde a gente passa a ter compaixão pelo outro. Porque não tem como, enquanto tu não olha para as tuas feridas e tu olha para o outro e acha que ele age daquele jeito, porque ele quer te afetar, porque ele quer te incomodar, porque ele quer te irritar, vai ficar num ciclo repetitivo e não vai sair do lugar. Agora, quando tu passa, a pessoa não vai mudar, independente daquilo que tu faça, a menos que ela queira mudar. E se ela quiser mudar, ela não fica perto de ti. Se essa pessoa mudar, como às vezes a gente quer que ela mude, se ela de verdade decidir mudar, ela não fica mais perto da gente. Ela não consegue. E até o que muda, né? Muitas vezes nem é a pessoa, é a nossa percepção com essa pessoa. Exatamente. E não é a então, pessoa tudo mesmo. é de nós para fora, tudo é de dentro para fora. Não é as coisas ao redor que mudam, somos nós que mudamos. Nessa frequência aqui da compaixão, né, é uma faixa de 550 Hz. E a própria palavra já diz, né? Faz as coisas com paixão. Faz as coisas realmente com amor, entendendo, né, as outras pessoas, sem julgamento, sem julgar o outro. Sem aquele sentimento de ou julgamento ou de pena, né? Isso aí, porque quando a pessoa sente pena, ela se sente maior do que a outra pessoa. E aqui ela não está se colocando nem pior e nem melhor que ninguém. É como se ela invalidasse a outra pessoa. É a mesma coisa, a gente vê um mendigo na rua e ficar com pena dele.
Daí eu pergunto, será mesmo que ele é alguém assim, tão fraco, tão frágil? Se eu fosse ficar lá no lugar dele, quantos dias eu aguentaria no lugar dele? Então, não é para ter pena, é para ter compaixão. Quando a gente olha aquela pessoa com compaixão, é aonde a gente consegue transbordar na vida dela e aí sim ajudar. Agora, quando a gente tem pena, muitas vezes, ao invés de ajudar aquela pessoa, a gente mais atrapalha do que ajuda. E aqui a pessoa consegue ter a percepção, né? Onde ela pode ajudar e onde ela tem que deixar a pessoa evoluir. Porque muitas vezes a gente ajuda achando que está fazendo bem para a pessoa, mas está impedindo com que essa pessoa evolua, com que essa pessoa saia da zona de conforto. E daí está ali achando que está ajudando, mas está deixando a pessoa sempre na mesmice, sempre na mesma zona de conforto, sempre dependendo do outro, e não deixa com que essa pessoa evolua. A próxima faixa é a faixa da plenitude, de 580 Hz. Aqui é quando a pessoa ela atinge essa vibração, ela se sente completa, ela se sente pronta em fazer o que veio fazer nessa vida. Ela é movida pela contribuição e o formato de informações e conhecimento. Essa contribuição pode até mesmo ser energética e vibracional. Aqui a pessoa ela se sente plena. Pode acontecer qualquer coisa na vida dela, isso não vai tirar essa pessoa do sério. Porque ela vai, furou o pneu do carro, alguma coisa, porque não era para eu ir, é um livramento, sabe? A pessoa não vai levar nada pelo lado negativo, tudo ela vai achar um positivo para... Tati, a Laís agora ela está nessa. Né? Tudo que acontece, ela diz assim, é porque era para ser. É porque era para ser. Eu digo, tá, é isso aí, continua que tá no caminho certo. E é bem assim, a gente já não leva mais as coisas para o negativo. Fui demitida do emprego. Ok, já não era mais para eu estar ali. Agora é hora de mudar de fase. Deus está preparando outra coisa para mim. Melhor, sabe? né? A pessoa ela consegue ver o positivo em tudo que acontece. E com isso nada mais abala essa pessoa. Agora nós entramos na faixa dos 600 Hz, que é a frequência da paz. Daí a gente tem o costume, né, de rezar, pedir paz, pedir sabedoria. Mas será que a gente está disposto a chegar nessas frequências de paz, de sabedoria? Está disposto a perdoar, a aceitar as pessoas como elas são, sem julgamentos? Será que às vezes a gente está disposto, ao invés de se tornar aquela pessoa cri-cri, que reclama por tudo, né? Manter a paz do ambiente familiar? Não, às vezes a gente não está disposta, né? Acorda de manhã, tá tudo tranquilo, mas a mãe já levanta da cama virada no giraia, acabou com a paz da casa, né? Então, muitas vezes a gente não está disposta. A gente quer, mas a gente não quer pagar o preço. Às vezes o marido acorda ali estressado, daí eu não vou ficar por baixo, já retruca e lá vai. Não consegue ver, né? Agora não é o momento de eu falar, deixa ele soltar o que ele que tá preso ali dentro dele, depois a gente conversa. É saber, isso é sabedoria, é saber o momento de agir. O sábio cala, né? Deixa a pessoa ela vai raciocinar depois, porque na hora da emoção a pessoa ela faz algo, fala as coisas sem pensar. E a gente que é mulher, às vezes, a gente quer falar mais alto, a gente quer cutucar lá na ferida. Só que, na verdade, tem coisa que deixa uma pessoa mais constrangida do que ela vir discutir contigo, ou tu não falar nada, ou tu responder num tom assim para ela. É muito pior. É muito mais constrangedor para a pessoa. Ali acabou a discussão, acabou a briga.
Uma pessoa que vem de um tom alto, discutir, te ofender, e tu tratar ela com carinho, com atenção, vai quebrar a pessoa no meio, melhor do que qualquer palavra que tu diga ao contrário para ofender a pessoa. Ou chegar para a pessoa, né, que está ali falando alto e tal, e dizer assim, tá tudo bem contigo? Tá acontecendo alguma coisa? Pronto. Acabou. Tá? A pessoa já vai fazer assim, ó. O que deu nessa mulher? Tiraram a minha e trouxeram outra. Aqui nessa faixa de paz, a pessoa ela tem internamente uma felicidade incessante. A pessoa está sempre feliz. Isso não quer dizer que vai virar o bobo da corte, né? Sempre sorrindo, sempre. Mas não, ela está sempre de bem com ela, sempre de bem com as coisas. É que felicidade é um estado de espírito, né? As pessoas confundem felicidade com alegria. Alegria é momentâneo, são momentos alegres, né? Mas a felicidade é um estado de espírito e é uma escolha. E é uma escolha. Nem sempre eu estou num dia alegre, mas eu escolho estar feliz todos os dias. O meu estado de espírito continua feliz. Aqui a pessoa ela começa a ter uma consciência muito grande do divino que existe dentro dela. Ela começa a ter uma intuição tão grande que não precisa ninguém falar nada, ela consegue pegar tudo no ar. Ela consegue entender tudo o que está acontecendo, sem nem alguém falar alguma coisa. Por quê? Porque ela está com uma conexão muito grande com o divino que existe dentro dela. Para quem faz parte lá do Caminho da Abundância, tem um áudio lá que é para a gente acessar a gratidão. Para quem não sabe, a gratidão ela é uma das emoções com mais alta frequência que a gente tem. A gratidão, ela vibra em 800 Hz. Então, se a gente tirasse o hábito de todos os dias agradecer, isso já ia levar a nossa vibração de uma tal maneira que, olha, ia fazer uma total diferença na nossa vida. Então, para quem faz parte ali do Clube da Abundância, que está dentro do método o Caminho da Abundância, tem esse áudio lá dentro. Eu já ouvi uma vez de uma paciente minha, Cade, quando eu falei, né, sobre a gratidão, aí eu até pedi para ela citar 5 coisas que ela era grata. Ela olhou para mim assim, não sei, a minha vida está numa situação que eu nem tenho que agradecer. Aí eu assim para ela assim, então eu vou te fazer uma outra pergunta. Se tu acordasse amanhã sem nada, tirasse tudo que tu tens hoje, o que sobraria para ti? Ela regalou o olho, ui, minha casa, meu carro, meus filhos, meu marido. Eu disse, sério? Se fosse tirado tudo que a gente reclama na nossa vida, né? O que sobraria? Ou o foco, né? Tá sempre no que falta. É tirar o foco do que falta e olhar para o que se tem. É igual eu vi uma pergunta que eu gostei muito e eu achei interessante e eu vou trazer para cá também. Se eu te desse 10 mil reais, eu acho que a pergunta é dessa forma. Tu acordaria feliz no dia seguinte, ou o que tu faria com esse dinheiro? Eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que é. Se a pessoa acordasse no outro dia e tivesse 10 mil reais na conta dela, Isso. ela estaria feliz? Estaria e tal, né? Aí depois como é que é a outra parte, sabe? Tá, 10 mil reais a pessoa estaria feliz. E agora, se você acordasse e tivesse 1 milhão na sua conta, você seria feliz? Daí depois, tá, e se tivesse 365 milhões na sua conta, você estaria feliz? Se a pessoa diz que sim, provavelmente a pessoa diz que sim. Então, Deus te dá 365 oportunidades todos os dias de ser feliz. Por que precisa ter 1 milhão lá na conta, né?
E será que esse 1 milhão, se alguém chegasse para você e dissesse assim, eu te dou 1 milhão porque eu estou prestes a morrer, o meu coração está parando de bater. Eu te dou 1 milhão para te dar o seu coração para mim. Você daria esse coração para outra pessoa? Eu lembrei da pergunta. Por conta de 1 milhão? Provavelmente não, porque a pessoa deixaria de viver. Uhum. Então, por quê que 1 milhão deixaria feliz e a vida não? E não é só a vida, né? É poder acordar, é poder olhar a luz do dia, é poder sair da cama sem precisar de ajuda de ninguém. Agradecer os olhos que você tem, que você acorda no outro dia, consegue ver o rostinho dos seus filhos, o rosto da sua mãe, do seu pai, das pessoas que você ama. Agradeça suas pernas que te levam onde você quer, suas mãos que deixam você fazer o que você pode. Às vezes a minha pequena reclama, eu digo para ela assim, filha, imagina agora, nesse momento, quantas crianças estão lá no hospital e que queriam estar em casa com a mãe e o pai, porque às vezes ela diz, ai, mãe, eu queria brincar com a minha amiguinha, eu estou entediada dentro de casa. Eu digo, filha, quantas crianças, uma hora dessa, estão lá lutando para sobreviver no hospital e queriam estar em casa com saúde, com o pai e a mãe não pode. E a gente dá valor para aquilo que realmente importa, né? Porque muitas vezes a gente dá valor, tira o tempo para tudo, mas não tira o tempo para aquilo que realmente importa. É. Uma universidade fez uma pesquisa dentro de um hospital de câncer em pessoas com estado terminal. As pessoas tinham no máximo 1 semana de vida. E fizeram a seguinte pergunta: se você tivesse mais tempo, o que é que você faria? Ninguém disse, eu vou lá capinar o terreiro, eu vou lá terminar o serviço que eu tinha para fazer, eu vou lá limpar a casa, eu vou lá pegar o meu carro e vou dar para alguém. Ninguém disse isso. As pessoas diziam, eu pediria perdão para aquela tal pessoa que eu não perdoei, eu daria o último abraço no meu filho, eu diria eu te amo para o meu pai, para minha mãe, para meus irmãos, para o meu esposo, para os meus filhos. Então, pare para refletir o que realmente tem valor na vida de vocês. E agradeça. Sinta realmente essa gratidão, que isso vai elevar a vibração de vocês. E quando a gente não consegue ser grata pelas coisas mais simples e mais comuns, não tem como a gente querer e ganhar mais. Se nem o pouco a gente valoriza, como que a gente vai ganhar mais? Não tem como. E é aquela velha frase, né? A gente muitas vezes só dá valor depois que perde. Então, a frase bíblica, né, que diz, quem muito tem, mais lhe será dado. E quem pouco tiver, o pouco que tiver lhe será tirado. Isso na Bíblia muitas pessoas distorcem, mas é sobre a gratidão que Jesus está dizendo ali. Porque quanto mais ingrato tu é, mais a tua vida vai para baixo. Agora, quanto mais tu é grato, mais a tua vida flui. E o sentimento que a gente emana volta para a gente. Então, quando a gente emana gratidão, o que vai voltar? Mais coisas para a gente sentir gratidão. Agora, quando eu reclamo, eu estou reclamando. Tu está clamando 2 vezes por aquilo que tu já tens. Tu vai atrair mais daquilo. Tá fazendo assim, não dá para ver a carinha delas, daí a gente não sabe se tá fazendo. Liga a câmera aí que a gente quer falar com vocês agora. Para ver se não dá para ver se está fazendo sentido ou não. Oi, Amanda. Vamos lá, gente. Vamos abrir as câmeras para a gente conversar. A Andréia se empolgou ali no início, depois fechou, apareceu. Tá fazendo sentido para vocês? Pelo jeito, elas não têm nada para perguntar, né? Porque elas não querem nem que a gente veja a carinha delas. Alguém tem alguma pergunta? Quer acrescentar alguma coisa?
falar alguma coisa? Ficou alguma dúvida? Não, Andréia? Não? Andréia, tá com o teu microfone desligado? Não ouvimos o que tu falou. Ah, tá. Não estava saindo? Não. Eu aqui falando sozinha. Se tu ligar, a gente Não. ouve. Não, tá tudo Eu disse que certo, gente. estava fazendo muito sentido e o que vocês falaram ali da gratidão exatamente é isso que me virou a chave para eu sair de algo que eu estou imersa, sabe? Então foi só absorvendo, sabe? Não veio nada assim, tipo, questionamento e tal, mas tudo isso já deu um boom assim na mente, assim, muito grande.